Fala turma, tudo bem? Vamos lá. Hoje falaremos sobre um tema importantíssimo para o diagnóstico em medicina tradicional chinesa, em acupuntura e principalmente em fitoterapia chinesa. Bom, é o diagnóstico pela língua. Considerações iniciais: as condições patológicas da língua refletem principalmente deficiência ou excesso nos Zhang Fu. Ou seja, o diagnóstico da língua, via de regra, ele analisa as condições internas do organismo, dos Zhang Fus, dos 5 elementos. Qual é a forma que nós temos para visualizar de maneira direta, por exemplo, o esôfago, o estômago, uma endoscopia? O resto do tubo digestório, intestino grosso, intestino delgado, reto, seria uma colonoscopia. Mas são exames modernos. E qual é a única parte de todo esse tubo, de todo esse trajeto, que nós conseguimos ver? É aquele que você consegue colocar para fora. É a língua. Então, 2000 anos atrás, não tinha endoscopia, não tinha colonoscopia, mas você podia enxergar um pedacinho dessa mucosa interna, desse tecido interno. Esta é a ideia do exame da língua. Mas, por esse pedacinho, se conseguiu fazer algumas deduções de como estaria a energia desses órgãos internos. Adianto para os senhores que o diagnóstico pela língua, ele analisa sim o Zhang Fu, mas ele é muito mais eficaz para o Zhang, assim como o pulso. Né? Por quê? Porque o Zhang é a nossa vitalidade. Né? Os órgãos que são vitais são o Zhang, são Yin, né? Que são aqueles mais protegidos, de maior importância clínica. E ainda bem. Mas isso não significa que a gente não vá poder analisar outras coisas. Essa é uma primeira consideração sobre a língua. Uma outra consideração que eu sempre faço é a seguinte: você vai fazer um exame laboratorial. Vamos falar de novo da endoscopia. Você hoje, 2020, não sei se você está assistindo esse vídeo daqui 100 anos, né? E possa não entender o que eu estou falando, mas as coisas vão mudar daqui 100 anos. Porém, hoje, você agenda um exame no laboratório e recebe em casa orientações. Olha, você tem que ficar tantas horas em jejum, não deve fazer isso, deve fazer aquilo, etc, etc, etc. Você vai fazer uma colonoscopia, você tem todo um preparo, você tem que tomar medicamentos para esvaziar o tubo digestório, né, o intestino, e blá blá blá. E aí chega a vez do acupunturista, que nunca fala nada. Se você, acupunturista, marcou um horário com seu cliente, você tem o dever, e eu nunca vi ninguém fazer isso, a não ser na China, você tem o dever de passar orientações para esse paciente. Dentre elas, escove a língua
24 horas antes do exame. E não mexa mais nela. Não vai escovar a língua antes do exame. Nesse período, você não pode consumir alimentos que possam pigmentar a sua língua. Café, chocolate, Coca-Cola, chás e tudo que tiver corante. Né? Você sabe, você pode fazer uma lista de coisas. E aí o paciente chega com aquela língua vermelha de quem tomou um açaí. Mas você não percebe. E você acha que a língua dele está vermelha. Pior, ele chega com aquela língua enegrecida e você fala, meu Deus, tem uma doença grave. Não, ele toma muito café. Então, além de, obviamente, perguntar para ele, olha, você toma muito café, você toma algum tipo de chá, você deve pedir um preparo para o exame. É evidente que isso nem sempre vai acontecer. Você pode atender um paciente de bate-pronto. O paciente chegou, precisa atender alguém. Deixa eu ver sua língua. Você, pela sua perspicácia, pelo seu treinamento, vai conseguir, né, atender e driblar essa situação. Mas isso não impede que você oriente e fale, da próxima vez que você vier, eu preciso analisar melhor a sua língua, eu preciso... Então, não tome essas coisas aí. Tudo bem? Outra coisa que eu acho importantíssima no diagnóstico da língua é usar os recursos que nós temos hoje. Principalmente a fotografia. E como essa foto deve ser feita? Ela deve ser feita sem flash, com uma boa iluminação, mas uma iluminação natural. Porque aí o paciente vai embora e você fica lá observando detalhes, enquanto você não tem muita experiência ainda. Mesmo para os experientes, eu recomendo que o façam. Por duas razões. Uma delas é essa. É ruim você querer tirar uma dúvida? Deixa eu ver sua língua de novo. Deixa eu ver sua língua de novo. Põe a língua para fora. Então você tem a foto. Você viu clinicamente. Na segunda vez você fotografa a língua. E também, como você já deve estar imaginando, para um possível acompanhamento do quadro do paciente. Olha, você chegou desse jeito, olha como que está sua língua, mais saudável, mais assim, mais assado. Né? Depois que a gente começou a fazer acupuntura, moxabustão, você mudou a sua alimentação, porque a gente orientou que você não comesse isso, aquilo, você usou uma determinada erva, né? Olha as condições saudáveis que você encontra hoje. Ou não. Ou também para você perceber que, de repente, seu tratamento está indo no caminho errado. Né? Por que não? Então, essas são considerações preliminares que eu gostaria de fazer. Então, assim, após comer ou raspar a língua, muda a espessura, o revestimento, cor. Então, não deve-se fazer isso pelo menos 12 horas antes. Se 24 for muito, 12 horas antes. Tá bom? Feitas essas considerações, tem uma última consideração que eu preciso fazer. Se é que já não fiz em algum outro momento, mas tudo bem, né? Professor velho, fica meio repetitivo. A consideração é a seguinte: a língua, ela não se transforma imediatamente. É diferente do pulso. Imagina um pulso, para que você tenha um rápido exemplo. Você pega o pulso carotídeo de uma pessoa e aplica nessa pessoa um susto.
imediatamente ela tem um ataque cardíaco. Você já percebe essa alteração de velocidade no pulso. Na artéria radial, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa. Né? Você está lá na artéria radial, combina um susto com alguém, você vai ver que né, essa frequência aumenta. É imediato. Mas as alterações da língua não. Então as alterações da língua podem não condizer exatamente, fidedignamente, num determinado momento, com a sintomatologia que você esperava encontrar na língua. A língua, assim, é um recurso extraordinário. Mas lembre-se apenas desse detalhe. O paciente pode estar numa fase de transição em que a língua ainda ela não tomou a característica que ela iria tomar. Isso acontece na medicina. Né? Eu acompanhei um caso de um infectologista famoso que suspeitava de dengue e alguns sinais do hemograma, principalmente plaquetas, vinham se alterando, vinham caindo e estava negativando o exame para dengue na época. E de repente, com a experiência que ele tinha, ele falou assim, quando todos os outros médicos descartaram, falou, não, já fizemos 2, 3 exames para dengue. Ele falou, mas amanhã vai dar positivo. Por quê? Porque o corpo não tinha produzido ainda aquele anticorpo que era o marcador que iria aparecer na dosagem sanguínea. Isso não significava que ele não tinha dengue. Então você precisa também ter essa noção que a língua ela é muito fidedigna, ela é muito real, porém, ela pode estar em um momento de transição e você precisa saber interpretar isso. Tá bom? Nós conversaremos isso em um momento mais oportuno. Uma outra observação importante tem que ter iluminação, tá certo? Iluminação natural, tá? Postura, terapeuta e paciente de frente. De frente, não é o paciente deitado e você atrás da cabeça e pedindo para ele colocar a língua para fora, não. Face a face, antes do tratamento. Protusão da língua. Não é isso daqui. E também não é para exagerar a língua do Kiss, que vai lá na... Lembra daquela banda de rock, o Kiss, né? A língua vinha 2 dedos abaixo do mento. Coloque a língua para fora. Você já vai observar algumas coisas aí. O ti. Né? A pessoa coloca a língua... Você já avaliou o ti dela. Já tem deficiência de ti. Não consegue nem colocar a língua para fora. Mas aí você fala, não, coloca, força um pouquinho, coloca um pouco mais. Mantenha. Tudo bem? Ok. Alimentação e orientações prévias, já falamos. Avaliar respiradores bucais, né? Tente perceber se esse paciente respira pelo nariz ou pela boca. Ele mesmo sabe. O paciente respirador bucal, que respira pela boca, ele vai ter um ressecamento da língua. Então você vai falar, porque tem um quadro patológico, uma interpretação da língua seca, que indica um quadro de secura interna do organismo. Mas isso no respirador bucal pode não ser verdade. Então você precisa... Isso é uma visão holística. Né? Não é apenas olhar
um segmento, a língua. Ah, me falaram, né? Eu estudei que a língua assim, não. Mas espera aí, o paciente não é um respirador bucal? Tem um teste muito simples que você pode fazer. Eu não tenho aqui agora com um respirador bucal. Mas se você pegar um espelho, você fala assim pro paciente: fica respirando normalmente, tá bom? Aí você coloca o espelho aqui, ó. E você observa se vai embaçando o espelho. Se embaçar o espelho, ele respira pelo nariz, senão ele respira pela boca. Quer fazer o teste? Inverte o espelho. Se o espelho ficou para baixo e ele é um respirador bucal, vai embaçar o espelho embaixo. Então são macetezinhos aí que é coisa de dentista, né? Então a gente vai dando aí uma pitada diferente na avaliação da língua. Avaliar uma possível patologia bucal. Isso sim, de competência do cirurgião dentista, especialista em patologia bucal, que é o semiologista. Eu sugiro, hoje com o Google você encontra tudo. Então coloca aí. Eu poderia fazer essa apresentação, mas ela iria ficar muito longa, né? Coloque aí no Google patologias bucais, língua. Você vai ver o número de patologias bucais que acometem a língua. E vão dar características falsas, porque o problema não é um reflexo do Zhang-Fu na língua, mas sim uma afecção direta da língua. Exemplo. Vamos pegar um exemplo o mais simples possível. O paciente queimou a língua tomando café. Que cor vai ficar a língua? Vermelha. Mas isso não significa que ele tenha calor interno. Vocês vão ver o que significa uma língua vermelha. Significa que o paciente possivelmente tenha uma patologia de calor. Sabemos que na dietoterapia chinesa, o café, por ter sabor amargo, ele tira calor do organismo. Então, em tese, um paciente que bebe muito café provavelmente não tenha esse acúmulo de calor no organismo. Possivelmente. Tudo é possível, né? Nada em biologia, em bioenergética, 1 mais 1 não são 2. Ou nem sempre 1 mais 1 é 2. Pode ser 3. Tudo bem? Por quê? Porque é tridimensional. Muito bem. Então esse é um exemplo muito simples, mas aí você evolui no exemplo, né? Um câncer bucal, um câncer de língua, é uma imagem impressionante. E eu já vi colegas acupunturistas, infelizmente, se depararam com câncer de língua e fizeram um diagnóstico do organismo, do Zhang-Fu, estava em tratamento, a patologia não evoluía, pediu para que eu pudesse avaliar e opinar. Aí, com toda discrição, encaminhei o paciente para o hospital AC Camargo e ele foi diagnosticado com um câncer de língua. Então não era uma patologia de Zhang-Fu. Né? Claro, sem deixar o colega constrangido. Fala, puxa, não, mas realmente, né? Acontece. Mas obrigado, né, por ter... Porque a gente tem que trocar essa experiência, né? Ninguém é obrigado a saber, mas quando você estuda um assunto, estude com profundidade, tá certo? Bom, entre queimar a língua e um câncer de língua, tem um monte de patologias intermediárias. Tem, por exemplo, uma candidíase oral, causada por um fungo, Candida albicans. E aí você tem que tratar com medicamento. Então já não é um problema de umidade no Zhang-Fu interno. Não.
é um problema de candidíase. E eu já vi colega comendo bola, deixando passar candidíase. E o pior ainda, né? Pior ainda, olha só. O paciente usava prótese total, começou a apresentar queimação na boca, e pela língua ele diagnosticava lá calor, não sei em qual Zhang Fu que ele imaginava, e não era nada disso. Porque a prótese mal higienizada, a dentadura, a prótese total, pode ser um meio propício a desenvolver Candida albicans. Então, assim, isso não será a regra, mas você tem que estar preparado para a exceção. Senão você vai deslizar no seu diagnóstico. E tem outra coisa, né? A língua é um diagnóstico complementar que tem que ter uma relação com a sintomatologia, né? Então, quando você vê uma sintomatologia muito discrepante da língua, desconfie também de que algo está errado e que possa ser até uma patologia bucal. Ok? Considerar morfologias individuais. A idade, obviamente. A pele de uma pessoa com 18 anos não é diferente da de uma de 70? Então a língua também vai ser. A hidratação também vai ser. A rugosidade também será. Pessoas obesas, né? Então, via de regra, quem tem deficiência de baço tem uma língua chamada obesa. É como se ela fosse maior do que a boca, né? Desculpa, maior do que deveria ser. Então, ela põe a língua para fora e a língua... Ela é maior do que essa dimensão, né? De uma rima bucal a outra, né? Do canto da boca a outra. É uma língua sem forma, né? Amorfa. E aí você fala que é deficiência de baço. Mas uma pessoa obesa será sim uma deficiência de baço. Desculpa. Uma pessoa obesa pode ser uma característica individual dela. Via de regra, o obeso tem uma deficiência de baço. Mas entendam, não foi essa deficiência de baço que deixou a língua obesa, foi uma obesidade, um acúmulo de gordura generalizado, inclusive na língua. Então, assim, você tem que comparar, né, o biotipo da língua com o biotipo da pessoa, ter o bom senso. Isso é tudo em diagnóstico. Não dá para ter um raciocínio linear. Você tem que ter sempre uma visão tridimensional quando for trabalhar com diagnóstico. Tá ok? Então, seguimos no próximo encontro, descrevendo, aí sim, a avaliação da língua com as suas nuances, com as suas peculiaridades e daí para frente. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima. Vem cá. Se você gostou do que a gente apresentou e tem interesse que a gente continue postando material, a gente procura fazer um trabalho com seriedade. Ajude a gente também. Se inscreva em nosso canal, não custa nada para você, mas você vai nos ajudar bastante, tá bom? E se puder dar um joinha no vídeo, nós agradecemos e precisamos dessa ajuda, tá? Porque o YouTube realmente abafa os trabalhos que não aparecem como deveriam aparecer, tá bom? Então, saudações aí, estamos preparando mais material para o próximo encontro, tá joia? Um abração.